Aleluia. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Vira para o teu irmão e fala assim: a tua oração tem poder. Glória a Deus. Querido, abra a tua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos. Nós poderíamos nem ter palavra hoje, por tudo que o Espírito Santo já fez, está fazendo. 2014 é o ano de você gerar filhos. Fala assim: 2014 você vai ficar grávida de filhos espirituais. Fala assim: muita gente vai querer conhecer o Deus que está operando na tua vida. Quem toma posse dessa palavra, diga amém. Amém. Atos capítulo 1, versículo 9. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 9. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles dois homens vestidos de branco, e que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo à cidade, a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Atos capítulo 2, versículo 1. E ao contemplar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Versículo 42 de Atos 2, versículo 42 diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada um havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão de casa em casa. Juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus por tudo, sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Deus, eu te louvo, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Quero mais de ti, Senhor.
Quero mais a tua presença, que o Senhor venha, Senhor, nos ungir cada vez mais, derramar o teu Espírito sobre nós. Abençoa a tua igreja nessa noite, que a tua palavra venha, Senhor, encher o coração de cada um, da fé, da esperança e do amor que tanto precisamos, Pai, em nome de Jesus. Vira para o teu irmão e fala para ele assim: o Espírito Santo é a fonte da tua transformação. Querido, a nossa vida, ela deve ter, quando você conhece Jesus, uma divisão. Mesmo aqueles que já aceitaram Jesus, algo precisa dividir a tua vida, antes do que aconteceu e depois do que aconteceu. E essa divisão, ela tem que ser pautada no mover do Espírito Santo na tua vida. A tua vida tem que ser uma antes do mover do Espírito e outra depois do mover do Espírito na tua vida. Querida, a presença do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, ela não pode ser apenas algo gostoso de sentir. Ela não pode ser apenas um poder que aconteceu na tua vida. Ela não pode ser apenas uma manifestação de Deus na tua vida. Não que não seja tudo isso, é tudo isso, mas ela não pode ser apenas tudo isso, porque o apóstolo Paulo disse que o Espírito é o Senhor. Repete comigo: o Espírito é Deus na minha vida. Então significa que se eu tenho o Espírito Santo, ele está comigo, é porque Deus está comigo. Vira para o teu irmão e fala assim: se o Espírito Santo está com você, é porque Deus está com você. Por isso, lá no livro de Atos, capítulo 2, quando fala do Pentecostes, né, tudo iniciou ali. Ali foi o início do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja que estava começando. Mas Deus queria mais. E quando Deus levantou o apóstolo Paulo, Deus trouxe uma revelação para Paulo daquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Se o Pentecostes ele é o início do derramamento, a visão que Paulo teve do mover do Espírito é a plena vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Por isso que ele diz que o Espírito Santo não era apenas um mover. Fala para o teu irmão: o Espírito Santo não é apenas um mover. Ele é Deus com você. Ele é a presença de Deus que te faz crescer. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, Deus, quando Ele mandou o Espírito Santo, quando Jesus enviou o Consolador sobre a igreja, presta atenção nisso. O Espírito não veio como um maná caído do céu para alimentar o povo. O Espírito Santo não veio como fogo dos céus, como veio o fogo sobre Elias ali, quando ele destruiu os profetas de Baal. O Espírito Santo não veio como uma chuva seródia, quando o profeta orou e a chuva caiu sobre toda aquela nação. O Espírito Santo ele não veio como um rio, como a visão do profeta que saiu do trono de Deus e encheu e foi crescendo. O Espírito Santo ele não veio como um terremoto abalando todas as estruturas. Não, o Espírito Santo ele não veio caído do céu como um óleo que encheu todos os discípulos. Não. Ainda que quando você olha para a Bíblia, o Espírito Santo tem os símbolos de vento, de fogo, de óleo. Mas ali, quando Deus quis trazer esse mover para a igreja, Ele não veio nada desse jeito. A Bíblia fala que Ele veio como línguas de fogo. Vira para o teu irmão e fala assim: o Espírito Santo foi mandado por Jesus para a igreja como língua de fogo. E é interessante, meu querido, que língua na Bíblia representa o falar, representa o se comunicar, representa o liberar a palavra. E é interessante que quando o mover do Espírito veio, ele veio agora de forma que ele precisava falar.
Ele precisava liberar uma linguagem sobrenatural sobre eu e você. Não era mais o Deus que subia lá em cima do Monte Horebe e ficava falando e trovejando como Israel, que escrevia em tábua de pedra e mandava o povo obedecer. Não, agora é línguas de fogo que entrou dentro de você e quer falar. Vira para o teu irmão e fala assim: Deus te deu o falar espiritual, a língua de fogo dentro de você, meu irmão. Fala para ele assim: dentro de você há línguas de fogo e ela quer falar. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Esse mover começou lá no livro de Atos. Lá no Pentecostes, os discípulos reunidos, como nós lemos. Ali iniciou o derramar do Espírito Santo. Ali as pessoas começaram a falar em outras línguas. E ali, aquele mover do Espírito Santo começou a inundar toda a igreja. E ele foi ampliando a revelação através da pessoa do apóstolo Paulo. E ele foi enchendo aquela comunidade de discípulos. As igrejas foram se espalhando. O mover começou a se espalhar. A era dos apóstolos começou a se encher do mover do Espírito Santo. Mas depois disso, Satanás foi tão astuto que ele pegou a igreja através do imperador Constantino e transformou a igreja numa religião. A partir daquele momento, a igreja de Cristo apagou. E foi liberado decretos dizendo que não era mais para falar essas línguas, não era mais nem para ler a Bíblia. Quem fosse encontrado com uma Bíblia ia ser preso, morto, entregue aos leões. E a partir daquele momento, iniciou o que a história da igreja chama de a era das trevas. A partir daquele momento não tinha mais Bíblia para ler. As pessoas somente obedeciam o que a única igreja decretava. E começou-se a criar muitas coisas que não estavam dentro da palavra. E a igreja foi esfriando, esfriando, esfriando e quase desapareceu. Vira para o teu irmão: quase. Porque Deus é fiel. Houve um homem chamado John Hus, e ele começou a anunciar, a profetizar sobre um mover de Deus. John Hus começou a pregar numa época que não podia ser pregado. E ele foi preso. E ele foi colocado, amarrado num tronco, e colocaram fogo nele. Ele tinha um apelido, Ganso. E ali acenderam fogo e falaram para ele: se você não negar esse Deus, você vai morrer. E acenderam fogo sobre John Hus. E John Hus virou ali, pegando fogo, dizendo: como eu posso negar um Deus que a vida inteira foi bom para mim? E virou para aquele povo e falou assim: vocês estão matando a minha vida. Um ganso está morrendo, mas daqui 100 anos um cisne vai nascer. E ali ele morreu. 100 anos depois, meu irmão, não presta atenção na história, levantou-se um homem chamado Martinho Lutero. E aquele homem, depois de descobrir uma Bíblia, e ele descobriu que a salvação não precisava ser comprada, a salvação não precisava ser paga, a salvação era de graça. Vira para o teu irmão: você é salvo pela graça de Deus. Lutero foi lá e escreveu 95 teses, pregou na frente da igreja, foi excomungado, foi perseguido, foi quase morto. Mas Deus não deixou ele morrer. A partir daquele momento, Deus iniciou uma mudança na igreja. Começou a se restaurar. A Bíblia começou a ser traduzida. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, depois foi passado para o inglês. E aí não se segurou mais. A partir daquele momento, Deus iniciou um mover que alcançou e está alcançando toda a terra. Quem pode dar um glória a Deus? E através da vida desse
desse homem, do mover de Deus, Deus começou a levantar outros homens. Deus começou a levantar Calvino, John Wesley, Watchman Nee, homens que foram restaurando o mover profético, foi restaurando a adoração, foi restaurando as coisas que a Bíblia já diziam que tinha. No século XIX, não perca a história, e no início do século XX, começou-se um mover do Espírito na Armênia, na Rússia. E houve um profeta que virou para eles e falou assim: se vocês não saírem daqui e forem para um lugar que eu estou mostrando para vocês, vocês todos vão morrer. Mas se vocês forem para lá, Deus vai fazer uma grande obra na vida de vocês. A partir daquele momento, aquele povo, aqueles cidadãos que receberam essa palavra da Armênia, mudaram para os Estados Unidos. E ali nos Estados Unidos, no início do século, começou um mover, e as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas novamente. A partir daquele momento, as línguas começaram a sair para todos os lados. Na Europa começou a falar em línguas, nos Estados Unidos começou a falar em línguas. Missionários chegaram no Brasil, aqui em Belém, começaram a falar em línguas. O mover de Deus, através do derramamento do Espírito, começou a incendiar o mundo outra vez. Vira para o teu irmão e fala assim: você é filho espiritual desse mover que Deus restaurou na terra. Querido, mas Satanás ainda começa a lutar contra isso. O mover de falar em línguas começou a crescer, espalhando para todo lado. Mas a igreja começou a colocar esse mover dentro da caixinha. As igrejas começaram a falar em línguas somente dentro da igreja. E aí começaram a ensinar que tinha que se falar em línguas, mas só falava na igreja, nos cultos. Você pode ver que muitos, e até hoje, muitas igrejas e cristãos falam em línguas, mas falam dentro da igreja. Precisa de um louvor cantando, precisa de um mover. E aí colocaram um rótulo nisso: aqueles que falam em línguas são pentecostais, aqueles que não falam em línguas não são pentecostais. E começou a criar tudo essa estrutura. De repente, na nossa geração, Deus começou a levar homens nos Estados Unidos, em outros países, e aqui no Brasil mesmo, que começou a pregar dizendo que o falar em línguas não era apenas para ser dentro de quatro paredes. Quem fala em línguas não é pentecostal, não é outra coisa. Quem fala em línguas é porque está movendo no Espírito Santo. Quem fala em línguas não é aquele que está numa determinada denominação. O falar em línguas foi dado para a igreja inteira. Toda a igreja deve se falar em línguas. Não porque você tem um cargo ou porque você tem alguma coisa, porque lá no livro de Marcos capítulo 16 diz: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Vira para o teu irmão e fala assim: você crê no Senhor Jesus? Então fala para ele: você não precisa ser pentecostal ou ser qualquer outra coisa. Se você crê, esse sinal está dentro de você. Abra a tua boca, há uma língua de fogo dentro de você. Quem recebe essa palavra, diga amém. E Deus começou a restaurar isso, meu irmão. E hoje eu louvo a Deus, porque essa igreja é filha desse mover. É filha de um mover que está nos chamando, em que eu posso orar em outras línguas dentro do meu banheiro. Eu posso orar em outras línguas dirigindo o meu carro. Eu posso orar em outras línguas andando na rua. Eu posso orar em outras línguas na igreja, fora da igreja, aonde eu estiver. Por quê? Porque uma língua está dentro de mim de fogo e ela queima para falar. Deus te deu língua de fogo para formar Cristo em você. Quanto mais você ora, mais Cristo vai sendo formado em você. Quem recebe essa palavra? Quem vai orar mais em línguas, diga amém. Chacoalha o teu irmão da quadeira aí, pega no ombro dele, dá um chacoalhão nele assim. Deus está te chamando para você não atrofiar o que Deus te deu. Fala para ela assim: quando você não usa
um membro do seu corpo, ele endurece, ele seca, ele apodrece, ele cai, e ele mata o corpo. Mas quando você usa, ele melhora, ele te dá saúde, ele fica mais preparado. Fala assim: a língua de fogo que está em você foi algo que Deus te deu, não para você usar só na igreja, mas para você usar para a tua vida inteira. Querido, essa introdução que eu dei na palavra, contando essa história verdadeira, que você pode pegar em qualquer livro de história da igreja, você vai encontrar isso, foi justamente para chegar nesse ponto, para dizer para você que aquele povo que nós lemos no início do livro de Atos, aqueles discípulos que estavam ali olhando para Jesus e foram para o cenáculo, que depois receberam o Pentecostes, depois se tornaram aquela igreja tão abençoada, aquele mesmo povo, eles transitaram em duas situações. Eles eram uma pessoa antes do derramado do Espírito Santo, e eles eram uma pessoa depois do derramado do Espírito Santo. Vira para o teu irmão e fala assim: você ora em línguas? O que ele respondeu, sim ou não? Ele falou: se ele respondeu não, se tem alguém perto de você que respondeu não, vira para ele e fala assim: você precisa buscar, porque Deus prometeu isso para você, e quanto mais você buscar, você vai encontrar, porque é para você, é para mudar a tua vida, é para mudar a tua casa, é para mudar teu casamento, é para mudar a tua história, é para mudar você por completo. Aquelas mesmas pessoas, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, eles eram uma pessoa de um jeito, mas quando o Espírito foi derramado, eles se tornaram outra pessoa. Querido, aqui tem duas realidades que você precisa decidir qual que você quer, em qual você quer viver. Aqui diz, em Atos capítulo 1, abre aí, fala daqueles que vivem sem o mover do falar em línguas. Vamos ver como eles são. Olha só o que diz aqui no versículo 10. Eles eram o seguinte: eles eram pessoas que passavam o tempo olhando para o céu, esperando que acontecesse alguma coisa. Você está assim? Todo dia você fica olhando para cima e falando assim: e aí, Deus, vai fazer alguma coisa? Não aguento mais, Senhor. Nada acontece, coisa está difícil. É assim? Assim eles estavam também. A Bíblia fala aqui no versículo 10 que eles estavam olhando para o céu. Jesus tinha subido. Imagina eles agora. E agora? O que vai acontecer? Será que ele vai voltar logo? Será que ele só foi lá em cima dar um oi para o pai e vai voltar? Eles ficaram olhando para o céu. Deus teve que mandar anjos para fazer eles pararem de olhar para o céu. Vira para o teu irmão e fala assim: será que Deus vai ter que mandar um anjo para dar um cutucão em você e falar assim: para de ficar olhando para cima, para de ficar reclamando da vida, para de achar que nada está acontecendo, porque Deus na cruz já consumou tudo para você. Mas eles eram um povo, uma igreja, naquele momento, que ficava olhando para cima. O que vai acontecer? Aqui diz no versículo 10: aconteceu que estavam eles com os olhos fixos no céu, enquanto subia. Versículo 11: e os anjos disseram para ele: homens galileus, por que estáis olhando para cima? Nem os anjos queriam que eles olhassem para cima. Outra característica desse povo, meu querido, está no versículo 13. Um povo que não estava orando em línguas. São pessoas que vivem fechada. Olha o que diz o versículo 13. Assim que chegaram em Jerusalém, subiram para um aposento, onde se hospedavam. Ficaram ali fechados 50 dias, meu irmão, trancados dentro de uma sala. 50 dias fechados, com medo dos judeus, com medo não sei do que. Não sei o que estavam fazendo ali. A Bíblia fala que estavam orando. Mas qual oração? Jesus volta logo, Jesus volta logo, Jesus volta logo, Jesus volta logo.
Talvez fosse essa. Mas ele era um povo que olhava para o céu e se escondia na sua casa. Outra característica desse povo também está no versículo 13. É que são pessoas que vivem de lembranças, de coisas que já aconteceram, e ficam deitados no tempo. Aqui diz que o local que eles entraram era um aposento. Aposento é lugar para dormir, é lugar para ficar deitado. Então eles ficaram ali deitados, esperando que Deus fizesse alguma coisa. Esse é o tipo de cristão ou de filho de Deus que Deus tinha buscado? Não. Deus não chamou a igreja para ficar olhando para o céu. Deus não chamou você para ficar olhando para o céu. Deus não chamou você para ficar trancado, escondido de tudo e do mundo. Deus não chamou você para ficar deitado, esperando que as coisas aconteçam. Deus não chamou esse tipo de cristão. Deus não se agrada de pessoas assim. Deus quer você cheio de fogo de Deus. Aleluia. Deus quer tirar você dessa tua posição religiosa, dessa tua posição de conforto. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus não vai mover se você não liberar a palavra. Deus não vai te transformar se você não encher de fé o teu coração. Deus não vai fazer um milagre se você não colocar o pé no Jordão e crer que as águas vão se abrir. Aqueles homens simplesmente olharam para o céu, se fecharam e deitaram. Mas Deus olhou para aquela geração e falou assim: eu vou mandar fogo em cima deles. Aleluia. Atos capítulo 2 diz que Deus derramou o Espírito Santo sobre eles. E a partir daqui você vai ver que eles são outra pessoa. Guarde essa imagem, meus queridos. Aquele que fica olhando para o céu, fica fechado e fica deitado, esperando que alguma coisa aconteça. Esses eram os discípulos de Jesus. Mas quando o Espírito Santo moveu sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas, aqueles mesmos que ficavam olhando para o céu, deitado, fechado, se transformaram em outro tipo de igreja, em outro tipo de povo, em outro tipo de vaso para Deus. Olha só o que diz o versículo 42. Abra lá Atos 2:42. E aqui, meu querido, eu quero falar para você o que Deus falou comigo nessa tarde. Aleluia. Você vai ver o que foi que as orações em línguas produziram na vida daquele povo. A única coisa diferente que aconteceu ali foi isso. Eles estavam antes não orando em línguas, mas depois que o Espírito derramou sobre ele, eles passaram a orar em outras línguas. E aí vocês vão ver a diferença. Antes olhava para o céu, ficava deitado e trancado. Mas olha o que aconteceu agora. Versículo 42. A primeira coisa que aconteceu com eles, meu querido, é que a oração em línguas sempre vai te dar sede, te dar fome das coisas de Deus. Repete comigo: quando eu oro em outras línguas, eu vou ter mais sede, eu vou ter mais fome das coisas de Deus. Olha o que diz o versículo 42. E eles perseveravam. Nós lemos uma palavra que a irmã Rose lembrou. Buscar, né? Buscar é uma atitude, é ir atrás, é correr, é se esforçar. Olha como esse povo mudou depois que começou a orar em línguas. Aqui diz que eles perseveravam. Meu irmão, uma pessoa que persevera não fica deitada. Uma pessoa que persevera não fica olhando para o céu esperando as coisas cair. Uma pessoa que persevera não fica fechado dentro de um quartinho. Ela vai atrás, ela perseverava. Olha como mudou. Aqui diz: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão. Eles iam um conjunto com o outro, no partir do pão e nas orações. Era outra igreja, era outro povo, eram outros discípulos. Continuando, olha o que diz o versículo 43. Olha o que a oração em línguas produziu. Ela faz você transitar do natural para o sobrenatural. Olha só o que diz aqui. Diz assim: na alma de cada pessoa havia pleno temor. Vira para o teu irmão e fala assim: o que é temor? Temor
é mais do que medo. Algumas pessoas traduzem temor por medo. Querido, o medo é algo maravilhoso que Deus nos deu. O medo saudável. Amém? Vou dar um exemplo para você. Eu chego lá na Avenida Paulista em São Paulo, horário de pico, abre o sinal e eu falo assim: sou filho de Deus, Deus vai me guardar. E Deus vai me guardar. E saio atravessando a avenida. O que você acha que vai acontecer comigo? Vou para Jesus rapidinho, não vou? Vou para Jesus rapidinho. Mas o que acontece? Você para, você olha, você vai pôr o pé para lá, vem o carro, você volta. Te dá um frio na barriga. Opa! Isso se chama medo. Um medo saudável. Todos nós precisamos ser medo, senão a gente ia morrer cedo. Tem gente que tem uns medos meio maluco, né? Aparece um bichinho desse tamanhozinho lá, assim, ó. Quase derruba a casa. Joga a televisão, joga o sofá, joga o micro-ondas, joga a geladeira. Mas não vai lá com o chinelinho e faz assim, ó. Plá. Esse medo é um medo problemático. Mas aqui temor diz o seguinte: temor é algo que você vai fazer e algo dentro de você fala assim: não faz não. Temor é quando Deus quer mudar algo na tua vida e te encoraja a mudar. Deixa eu dar um exemplo de temor para você, olha para mim. O Tiago vem para a igreja a pé. Então ele vem a pé ali, e ali na esquina mora a Mariazinha. E a Mariazinha faz assim. Sou horrível para subiar. Isso aí, ó. O cara foi bom, subir. Começa a mexer com ele. Passa um perfuminho. E o Tiago passa um dia para a igreja. Passa no outro dia para a igreja. Aí quando vai passar uma outra vez, lá a Mariazinha já colocou uma camiseta mais solta, né? Já não está na janela, está na calçada. Na hora que ele chega na esquina, ele olha lá a Mariazinha, uma volta dentro dele e fala assim: muda de rumo. Aí ele vira a esquina, anda 2 quarteirão a mais e chega na igreja. Fala para o teu irmão, fala: isso é temor. Amém? Aqui diz, versículo 43, em cada alma havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos se realizaram pelos apóstolos. Querido, quando você ora em línguas, você sai da posição natural e entra numa posição sobrenatural. Quem quer entrar numa posição sobrenatural, diga amém. Versículo 44, meu querido. Olha o que a oração em línguas produziu nesse homem. Ela produziu um mover que tira a gente da paralisia da fé e leva a gente a caminhar pela fé em tudo que a gente faz. Olha só o que diz o versículo 44. Todos os que criam estavam unânimes e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Vira a pessoa que está do teu lado, pergunta para ela assim: está tudo bem na tua casa? Está precisando de alguma coisa? Você devia fazer isso todo domingo com as pessoas que você encontrar. Não é só chegar lá e falar assim para o teu irmão e fazer assim, ó: aê, graça e paz, irmão, glória a Deus. Não é só fazer isso não. É você fazer isso e chegar para ele, olhar para ele e falar assim: está tudo bem em casa? Precisando de alguma coisa? De repente ele fala assim: o que eu preciso você não pode dar. Você fala assim: tudo bem, mas eu posso orar por você. Sobre o que eu tenho que orar? Aí aquela pessoa fala para você: ora sobre isso. E aí aquela semana você jejua e ora por aquela situação do teu irmão. Sabe o que você está fazendo? Você está saindo da posição de paralisia e você está começando a fazer a obra de Deus. Fala assim para ele: meu irmão, quando eu precisar de alguma coisa, eu vou te procurar. Fala amém, igreja. Aleluia. Aleluia. Meu querido, versículo 46. A oração em línguas
ela precisa ser praticada não só na igreja. Olha o que diz aqui, versículo 46. Quantos dias eles passavam orando, buscando a Deus? Aqui no versículo 46. Diariamente. Querido, orar em outras línguas, buscar a palavra, meditar na palavra, é todos os dias. Todos os dias. Pergunta para o teu irmão se ele jantou hoje. Se ele falou, fala assim: vou lá na tua casa jantar com você. Fala. Quem está com fome aqui, levanta a mão. Vira para o teu irmão e fala assim: isso é coisa da tua alma. Querido, eu e você comemos 5 vezes por dia. Tem gente que come mais. 5 vezes por dia. Come de manhã, às 10 horas, na hora do almoço, às 3 horas da tarde, janta. Você come. Mesmo que entre essas refeições você come uma coisinha, mas você come, né? Porque você diz que esse corpinho maravilhoso que você tem que manter a saúde. Tem que ficar sempre bonito como está. Mas se você tem essa dedicação tanta em comer, e você gosta de comer, já que virou uma arte, comer é uma arte. A culinária transformou em arte, pratos virou arte. Pessoas fazem pratos, tiram foto e vendem a foto por uma fortuna, porque virou arte, comida agora. Mas e o teu espírito precisa se alimentar? Fala para ele: você que é tão bonito, vai ficar velho, vai enrugar, vai ficar bonitinho e vai morrer. Você sabe o que esse corpo lindo teu vai virar? Pô! Mas vira para o teu irmão e fala assim: mas o teu espírito é eterno. Ele continua. Ele vai estar com Deus. Mas você precisa alimentar ele hoje. Encher ele das coisas de Deus. Não é só de quinta e domingo, não. É todos os dias. E para terminar, versículo 47. A oração em línguas mudou a forma daquele povo ver. Mudou a forma deles enfrentar a vida. E ela quer mudar a nossa forma. Porque se aconteceu com eles, aconteceu conosco. Olha só o que diz aqui no versículo 47. Louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. Tem gente que não gosta de você. Então eu vou te dar uma direção de Deus. Começa a orar em línguas. Até quem não gosta de você vai começar a gostar. Palavra de Deus. Pastor, não está escrito isso. Olha o que diz aqui, meu querido. Louvando a Deus por tudo e sendo... Meu querido, não sei qual é a tua tradução, mas a minha tradução aqui é linda. Olha o que fala aqui, ó. Estimados por todo o povo. Querido, aquele povo, onde que eles andavam, o povo gostava deles. O povo queria estar perto deles. O povo foi um abalo em Jerusalém. Então aprenda uma coisa. A oração em línguas, ela muda a tua vida. Sabe aquele marido chato que você tem, irmã? Aquele marido cri-cri, que se tivesse nascido na época de Moisés, Moisés tinha jogado ele no Mar Vermelho. Mas tem uma solução para ele. Começa a orar em línguas. Começa a orar e buscar Deus. Ele vai mudar. Você sabe aquela mulher, meu irmão, que ela é chata mesmo com você? Sabe aquela que você deixar o chinelo do lado da porta, ela já te joga o fogão lá da cozinha? Aquela que em vez de falar bom dia, fala assim: onde você estava hoje? Aquela que você não pode sair lá fora para virar para o vizinho e falar assim: bom dia. Ela grita lá do fundo: onde você vai sozinho? Sabe esse tipo de mulher? Meu irmão, começa a orar em línguas. Ela vai mudar. Ela vai mudar. Quem está casado aqui, levanta a mão. Mesmo se teu marido não estiver aqui, você pode levantar a sua mão. Você quer uma coisa que muda casamento? É oração em outras línguas. Não queira ser crente
filho de Deus como aquele povo que viveu em Atos 1, olhando para o céu, deitado, não fazendo nada, fechado dentro do seu mundinho. Começa a buscar o Espírito Santo na tua vida. Começa a buscar o fogo de Deus que já está em você. Começa a entrar na presença de Deus, que daqui a pouco você é outra pessoa. Porque o que Deus preparou para a tua vida, Ele está batalhando e vai cumprir, em nome de Jesus. A obra que Deus começou na tua vida, Ele vai terminar. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E aquele que te escolheu não te desamparará. Por isso, busca o Senhor. Busca o Senhor. Ore em línguas, que Deus vai mudar a tua história.